Beleza. Agora é aquele momento que o torcedor do Grêmio para, respira fundo e pensa. Ano de travessia. Sério isso? Por quê? Olha, não é fácil ouvir esse tipo de declaração. Não. Não é fácil mesmo. Ainda mais vindo da presidência. Ainda mais quando a gente sabe o tamanho do Grêmio, a história do Grêmio, o peso dessa camisa. E aí vem a fala de confiança no trabalho do Luiz Castro. E olha, confiança é importante. Claro que é. Ninguém aqui tá pedindo troca de treinador a cada tropeço. Não é isso. Mas também não dá para usar essa palavra como escudo para tudo. Não dá para esconder desempenho ruim, só dizendo que confia. Porque o torcedor vê o campo. O torcedor sente o jogo. O torcedor sabe quando o time tá rendendo e quando não tá. E hoje, vamos ser sinceros, ainda falta muita coisa. Esse papo de ano de travessia pega mal. Pega muito mal. Porque parece que já estão preparando o terreno para justificar qualquer coisa que aconteça. Ah, perdeu. É travessia. Ah, não jogou bem. É travessia. Ah, ficou no meio da tabela. É travessia. E o torcedor não compra isso tão fácil. Não. O gremista é acostumado com luta, com dificuldade, com reconstrução, mas nunca com acomodação. Nunca com esse discurso de que tá tudo bem não ganhar agora. Porque não tá tudo bem. O Grêmio não entra em campeonato para ver o que acontece. O Grêmio entra para competir, para brigar, para incomodar. E aí quando vem a diretoria falando em paciência, em processo, a gente até entende. Futebol precisa de planejamento, precisa de continuidade, mas também precisa de resultado. Precisa mostrar evolução dentro de campo. Precisa dar resposta pro torcedor. Porque a arquibancada não vive de discurso, vive de bola na rede. Vive de entrega. Vive de ver o time representando. E hoje o que mais incomoda não é só o resultado. É a sensação de que o time ainda não tem cara. Ainda não tem identidade clara. Ainda não tem aquele padrão que o torcedor bate o olho e fala: esse é o Grêmio. E isso preocupa. Porque já passou tempo suficiente para pelo menos começar a ver alguma coisa mais sólida. A confiança no Luiz Castro é importante. Sim. Mas ela precisa ser acompanhada de evolução visível. De mudança de postura, de crescimento coletivo. Porque senão vira só discurso bonito. E o torcedor já tá cansado de discurso. Tá cansado de promessa. Tá cansado de explicação. O que o gremista quer é ver o time competir. Quer ver intensidade. Quer ver organização. Quer ver aquele espírito que sempre marcou o clube. Porque isso nunca foi negociável. Nunca. O Grêmio sempre foi um time de briga. De entrega. De não desistir nunca. E quando isso não aparece em campo, incomoda. Incomoda demais. Aí vem a diretoria e fala em travessia. E o torcedor pensa: tá, mas travessia para onde? Qual é o objetivo? Qual é o plano? Qual é o prazo? Porque ninguém é contra a reconstrução. Mas reconstrução, sem direção, vira bagunça. E o Grêmio não pode virar isso. Não pode. É grande demais para isso. Tem história demais para aceitar isso. Tem torcida demais para ignorar isso. A confiança no treinador precisa ser acompanhada de cobrança. Cobrança interna. Cobrança forte. Porque quem tá ali dentro sabe que dá para mais. Sabe que o elenco pode render mais. Sabe que o time pode jogar melhor. E precisa jogar melhor. Porque o campeonato não espera. Os adversários não vão aliviar. E o torcedor também não. O gremista pode até ter paciência, mas não é infinita. Não é. Ainda mais quando vê outros times evoluindo, competindo, entregando mais dentro de campo. Aí a comparação vem. E ela é inevitável. E dói. Dói ver o Grêmio abaixo do que pode. Dói ver o time sem consistência. Dói ver jogo em que parece que falta alma. E isso o torcedor não aceita. Pode perder. Pode. Faz parte. Mas perder sem lutar? Aí não. Aí não dá. Esse discurso de travessia precisa ser muito bem explicado. Muito bem sustentado. Porque senão vira desculpa antecipada. E o torcedor percebe isso. Percebe rápido. O gremista não é bobo. Nunca foi. E não vai ser agora. O que a torcida quer é clareza. Quer saber para onde o clube está indo. Quer entender o projeto. Quer ver resultado desse trabalho dentro de campo. Porque só falar não adianta. Tem que mostrar. Tem que provar. Tem que convencer jogando bola.
E o próximo jogo vira decisivo nesse sentido. Porque cada partida agora é uma oportunidade de resposta, de mostrar evolução, de mostrar que o discurso não é vazio, que existe trabalho sendo feito, que existe evolução acontecendo. E o elenco precisa comprar essa ideia também. Precisa assumir responsabilidade. Precisa entender o tamanho do clube que representa. Porque vestir a camisa do Grêmio não é para qualquer um. Nunca foi. E nunca vai ser. É pressão o tempo todo. É cobrança o tempo todo. É entrega o tempo todo. E quem não entende isso, não fica. Simples assim. A torcida vai estar lá, como sempre esteve, empurrando, cobrando, vivendo cada lance. Porque o gremista nunca abandona. Nunca. Mas também nunca deixa de cobrar. Nunca deixa de exigir. Porque sabe o tamanho do clube. Sabe a história que carrega. E sabe que o Grêmio pode mais. Tem que poder mais. E vai precisar mostrar isso, dentro de campo, o quanto antes. Agora vamos para a próxima notícia. O clima esquentou antes mesmo da bola rolar. E o que era para ser apenas mais um jogo ganhou contornos de decisão, de batalha, de orgulho. A torcida do Grêmio, que já carrega no peito uma história pesada, repleta de conquistas e superações, acordou com um sentimento diferente, quase como se algo tivesse sido mexido lá dentro. E tudo isso por conta de um rumor que tomou conta das redes, dos grupos, das conversas de bar e dos bastidores. O treinador do Deportivo Riestra, o argentino Guilherme Duró, teria provocado o Grêmio antes do confronto. Ninguém sabe exatamente onde começou. Mas quando a notícia chega, ela já chega grande. Já chega com cara de verdade. Dizem que Duró, em uma conversa informal, teria minimizado o peso da camisa gremista, teria colocado em dúvida a força do time. Mais do que isso, teria insinuado que o Grêmio não é mais aquele gigante temido de outros tempos. E isso, para qualquer torcedor, não passa batido. Para o gremista, então, é quase uma afronta pessoal. Porque o Grêmio não é apenas um clube. O Grêmio é sentimento, é resistência, é história viva. Quem acompanha de perto sabe o quanto esse time já enfrentou e superou situações que muitos considerariam impossíveis. Então, quando alguém de fora tenta diminuir isso, a resposta não vem só em palavras. Ela vem na arquibancada, vem na raça dentro de campo, vem no olhar de cada jogador que veste essa camisa. O rumor foi ganhando força ao longo do dia. Pessoas começaram a compartilhar supostas falas, trechos de entrevistas, comentários que teriam sido feitos em off. Alguns dizem que Duró falou com desdém. Outros afirmam que foi uma provocação calculada, estratégica, para tirar o foco do próprio time e colocar pressão no Grêmio. Seja qual for a verdade, o efeito foi imediato. A torcida comprou a ideia. E quando a torcida do Grêmio compra uma ideia, ela transforma o ambiente. O jogo deixa de ser comum. Ele vira uma missão. Um recado precisa ser dado. Uma resposta precisa ser construída. E não é apenas vencer. É vencer mostrando quem é o Grêmio. É vencer com autoridade, com intensidade, com aquele espírito que já decidiu tantas noites históricas. Nos grupos de torcedores, a indignação era clara. Muitos relembravam títulos, finais, viradas históricas, como se cada lembrança fosse uma resposta antecipada para a provocação. Outros pediam calma, dizendo que tudo poderia não passar de um exagero, de uma interpretação errada. Mas no fundo, ninguém queria ignorar, porque até mesmo a dúvida já era suficiente para acender o fogo. E talvez seja isso que torna o futebol tão único. Não é só sobre o que acontece dentro das quatro linhas. É sobre o que se constrói antes, o que se imagina, o que se sente. Um simples rumor é capaz de transformar completamente o clima de um jogo. E nesse caso, transformou. Do lado do Deportivo Riestra, o silêncio também chama atenção. Nenhuma negação direta, nenhuma confirmação. Apenas aquele clima de mistério que só aumenta a curiosidade. Será que realmente houve provocação? Será que foi mal interpretado? Ou será que foi tudo planejado para mexer com o emocional do adversário? Enquanto isso, o Grêmio segue sua preparação. E quem acompanha de perto consegue perceber que há algo diferente no ar. Nos treinos, a intensidade parece maior. Nos bastidores, o foco é total. É como se cada jogador já tivesse absorvido a provocação, mesmo sem saber exatamente o que foi dito. E isso pode ser perigoso para o adversário. Porque um Grêmio motivado
é um Grêmio difícil de parar. Um Grêmio que entra em campo querendo provar algo é ainda mais perigoso. A história já mostrou isso inúmeras vezes. O torcedor sente isso. Ele sabe quando o time entra com sangue nos olhos. Ele reconhece quando há algo a mais em jogo. E dessa vez, parece que há. A provocação, real ou não, já cumpriu seu papel. Ela criou narrativa, criou tensão, criou expectativa. E agora, tudo isso precisa ser resolvido dentro de campo. Porque no final, é sempre ali que as coisas se definem. É ali que as palavras perdem força e as atitudes ganham voz. É ali que o Grêmio costuma responder. E se tem uma coisa que a história ensina, é que provocar o Grêmio pode sair caro. Muito caro. A torcida já está pronta. O ambiente promete ser pesado. Cada canto, cada grito, cada incentivo será uma resposta. E os jogadores sabem disso. Eles sentem isso. Agora é esperar a bola rolar. Porque quando ela rolar, não vai ser só um jogo. Vai ser uma resposta. Vai ser um capítulo a mais nessa história que nunca para de crescer. E se você também vive esse tipo de emoção, se sente cada jogo como se fosse único, já sabe o que fazer. Se inscreve no canal, deixa o seu like e segue acompanhando. Porque aqui a paixão fala mais alto e cada história é contada com o coração de quem vive futebol de verdade.